Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, convalescentes, no quarto episódio da série Chucky, na Star Plus. So what do we do? She said we can go back to your house. You still there? Fine. It's not like my parents will realize I'm gone anyway. God, I need a shower. Pois bem, pessoal, dito e feito. Eu falei, né, no episódio passado que sim, a vilãzinha aqui do show não iria morrer, justamente naquele grande incidente que aconteceu na sua casa, provocado por Chucky, ou acidentalmente na verdade, né, porque ela estava fumando seu carrinho do capeta, né, caiu, pegou fogo na cortina, o seu quarto ficou em chamas e, bom, ela não morreu, mas deveria, né? Porque o próprio Chuck, né, estava envolto em várias camadas, né, de fogo para lá e para cá. Bom, ele se deu mal, né, ele ficou completamente derretido, mas a vilãzinha não tem um fio de cabelo tostado. Como é que isso aconteceu? Bom, na verdade, deixa eu vou logo direto ao ponto. Esse episódio aqui é um dos piores em termos de escrita de roteiro, porque começa com um belo absurdo. Primeiro, né, como é que teve aquela explosão ali, não exatamente talvez no quarto dela, mas do quarto dela para o corredor, que se dirigiu aquela bola de fogo, né, em direção à sacada ali da sala, né, que dá para a sala ali onde estava rolando a festinha da molecada. Como que exatamente aquele fogo todo se propagou daquele jeito? Parecia, na verdade, aquela situação onde o fogo está contido exatamente num cômodo de um edifício e alguém abre a porta. Quando entra, claro, uma nova camada de ar, de oxigênio, que o fogo se alimenta exatamente disso, né? Ele se propaga exatamente daquela maneira. Só que, obviamente, ninguém abriu uma porta por ali. E se tivesse acontecido isso exatamente, ela estaria tostada muito mais do que o próprio Chuck. Sim, porque ela estava no mesmo ambiente do que ele. Como é que ela escapou ilesa? Não tem cabimento. Simplesmente o roteiro já começa completamente furado no princípio do episódio. E dito isso, praticamente só acontece a mesma coisa durante todo o decorrer da narrativa por aqui. Sim, não tem lá muito sentido o que acontece. Principalmente também porque a gente precisa perceber que, cara, peraí, ela saiu ilesa, Alex. Ok, vá lá, vamos, né, considerar. Mas aí piora porque todo o pessoal que estava ali na festinha, os outros adolescentes que estavam no andar de baixo, todos eles estão fazendo exames lá no hospital, ou seja, todos ficaram intoxicados pela fumaça. Mas quem devia estar intoxicado pela fumaça era Alex, não o resto do pessoal que estava lá embaixo. E vocês lembram, né? Aquela propagação do fogo também se deu de uma maneira que parecia que estava escoando alguma coisa combustível pelo corrimão, né, ali da escada. Claro, podia até ser o verniz ali da escada, mas também é uma forçação de barra. De qualquer forma, né, a garotada não devia estar sendo analisada ali no hospital. Alguns em estado um pouquinho mais grave do que os outros. Não tem sentido. Quanto tempo que eles ficaram ali, então, expostos à fumaça enquanto ainda estavam dançando? Porque é a única possibilidade que você tem ali, naquele contexto, de eles estarem realmente sobre forte fumaça. E lembrando, eles estão na sala. Tem uma porta ali que dá para a rua. Não tem como eles terem se desesperado. Bom, você começa a imaginar como é que a cena se compôs. Então, bom, primeiro que a Alex saiu de lá do quarto, não sei como, porque literalmente o fogo tomou conta de todo o corredor que vinha do quarto dela. Por onde que ela saiu? E se ela que saiu foi exatamente ela, a vilãzinha, que salvou toda a molecada? Porque você pode pensar, não, ela pulou pela janela. Mas não foi exatamente a janela que estava pegando fogo, que o Chuck estava do lado? Ou seja, não tem sentido nenhum, nada. E por isso que, claro, a gente tem que considerar que, olha, pode esquecer que essa série aqui nunca mais vai ter lógica. Tudo bem, Don Mancini sempre foi um exagerado em alguns momentos. Só lembrar, lá no primeiro filme, nos primeiros instantes, aliás, da produção, na origem do próprio Chuck, né? Que é exatamente quando ele faz aquela invocação voodoo pra cima do bonequinho, o bonzinho, o Charles Lee Ray, vem um raio do céu e também ali acontece uma baita de uma explosão na loja, né, que quase matou também o detetive que estava lá por perto. Sempre teve exagero na série, até aí tudo bem. Filmes de horror, vamos considerar que é possível, mas precisa ter uma certa verossimilância interna na história, porque senão a gente passa a não acreditar e não botar mais fé que tudo é possível. Claro, a gente precisa ter um pouquinho de crédito para aceitar que tem um bonequinho andando aí matando as pessoas. Falando nisso, né,
Talvez, de novo, as únicas coisas interessantes aqui são as mortes nesses episódios da série Chuck, porque, vamos combinar, o que sobra a mais? Pura malhação, não tem nada além disso. Porque o que acontece então no hospital, e aliás também um ponto fraco desse roteiro, é que ele está muito baseado nos acontecimentos ali dos adolescentes, que a gente, claro, acompanha, internados. Não sai muito disso, só sai exatamente quando os dois moleques, o Jake e a Alexis, vão fazer uma investigação para descobrir se o Chuck ainda está lá na casa incendiada, que também é uma forçação de barra, né? Vamos combinar. Mas voltando ao ponto do que é chato aqui em termos de malhação. Teve aquele chove do molha direcionado aos personagens participantes, claro, a menininha, Caroline, ela ficou, claro, mais vitimada pela aquela fumaça. E aí sim, no caso dela, tá certo, porque o quarto da personagem é provavelmente perto do da irmã, mas mesmo assim, bom, digamos que estava do outro lado da casa, talvez. De novo, porque se também está no mesmo lado onde veio toda aquela projeção do fogo, também, coitada, também já teria morrido. Mas não, ela está super intoxicada. Mas vá lá, é coerente. Então, tá lá os pais sofrendo pelo estado dela, tudo bem, ok. Mas não deixa também de ser uma coisa assim meio malhação do mesmo jeito. Mas pior ainda, claro, em relação ao Junior, né? Que tá lá o discurso do pai, que quer que ele seja lá um atleta, e obviamente que ele não quer. É uma situação, malhação pura. Também tivemos o lado do Denver, né? Ou Devil, né? Que é o filho da detetive. Tá naquela, ele tá ok, né? O que tá melhor, na verdade. Não sei porque ele tá internado ali, né? E aquela coisa, né? Como é que pode, né? O Junior estava no mesmo ambiente que ele, no máximo ele estava... Teve um tempo que o Junior estava ali na escada, né? Mas acho que na hora do fogo em si, ele estava perto, dançando do lado do Devon. Então realmente não tem nada tem sentido aqui. Realmente nada. Pura forçação de barra só para dar um pouquinho de suspense, só para a gente ficar comovido pelo estado desses personagens adolescentes, mas... E claro, principalmente por causa da menininha, né? Ela vai tocar mais nos sentimentos do espectador, mas não dá. Realmente exagero gratuito. Que ainda por cima depois culmina quando exatamente os casais de pais estão brigando um com os outros, né? Os pais exatamente da Alexis e os pais do Junior. Por causa de pura picuinha, né? Quem é o culpado ali? Claro, todo mundo é culpado, né? Todos os pais são culpados porque nenhum deles sabiam o que os filhos estavam fazendo na tal festinha silenciosa, né? Que resultou quase numa tragédia. Quer dizer, quase não, né? Resultou, né? Porque aquele cidadão lá, esqueci o nome do garoto, foi esfaqueado pelo Chuck, né? Então temos o contexto exatamente de um assassinato, ou seja, não dá mais a detetive para culpar o Jake, porque ela até estava interrogando ele. Claro, podia ser suspeito para a morte lá do garoto adolescente, mas para a morte do assistente justamente da delegada, aí não, né? Realmente não tinha como. Delegado ou detetive? Acho que as duas coisas, enfim, não importa, né? Porque quando ele morreu, foi poucos minutos antes, né? Jake estava exatamente na frente da detetive. Ou seja, realmente ela só pode atribuir as mortes, ela está muito desconfiada, ao boneco. Que na verdade a gente pode considerar uma coisa curiosa, né? O Devon está começando a fazer as pesquisas lá indo atrás das notícias antigas e descobrindo a lenda urbana a respeito do Chuck. Só que a própria mãe já meio que acredita, quase que absolutamente, que o boneco é mais culpado do que o próprio garoto, o Jake. Como é que ela faz isso? Ela num momento diz que não, eu ouvi falar no passado que existia uma lenda urbana de um certo boneco assassino. De onde que ela tirou isso? Na verdade, ela não tirou isso. Ela só está com a certeza que provavelmente é o boneco mais o assassino, responsável por várias mortes que já aconteceram por aqui, que a possibilidade de ser realmente o Jake. Mas de onde ela tirou, não sabemos. Aliás, falando em mortes, né? Esse episódio demora a gente sacar quem vai morrer. Naquelas, né? De novo, a única possibilidade de morte seria exatamente quando os dois, o Jake e a Alexis, retornam à casa dela para procurar de novo o Chuck. Até aquele ponto, ninguém estava com o alvo no peito, né? Dizendo, eu sou o próximo a morrer. Ninguém. E claro, mais uma vez, embora o texto coloque pra gente, não, eles estão correndo perigo, né? Porque o Chuck vai estar lá, obviamente. Mas, mais certo ainda, é que, de novo,
Alex não vai morrer. Ela é uma das personagens protagonistas aqui dessa história. Tá no elenco, top! Ela não vai morrer. Se morrer é na última cena do último episódio, ou talvez no anterior, mas por enquanto não. Ela não tem como morrer. Ou seja, essa falsa sensação de perigo colocada pelo roteiro também é um exagero. Na verdade, é um erro também. E aí, claro, nessa mesma cena depois que tem aquela ceninha lá de Chuck tentando pegar ela, aquele papo furado entre os dois adolescentes, meu Deus do céu, que malhação. Enfim, o clima é total, né, da novelinha da Globo. Mas, ok, aí depois, resultante dessa cena aí, aparece aquele assistente da detetive. Pois é, e ele que acaba levando o boneco lá para o hospital para devolver para a menina. Mas também é uma coisa meio maluca, aquele negócio todo deformado, né? Enfim, quando ele pegou no boneco, aí claro, já sabíamos, né, que ele é o cara que ia morrer aqui nesse episódio. Estava aqui telegrafado para todo mundo. E pior, o roteiro também, em outro momento muito mal do escrito, faz todo aquele exagero exatamente do interesse do assistente lá da detetive em ficar comendo os docinhos ali que estão no quarto da Caroline. E claro, ainda teve que fazer aquele ponto-chave de garantir a morte, que é exatamente, no caso ali, ele não jogou o Chuck na lata de lixo, como muitos outros fizeram ao longo dos filmes, né? Não, aqui ele apenas comeu lá o cookie e esfarelou, né? Não foi um cookie, foi um donuts, né? Então aquela farinha lá, né? Ele pulverizou em cima do boneco, ou seja, dito e feito, né? Só por aquilo ali o Chuck já vai querer matar ele, né? É coisa típica da série que a gente sempre viu anteriormente. Então, mas não precisava, já era óbvio que ia ser ele, né? Simplesmente porque, pelo menos, né, essa tipo de morte está relacionada com o velho Chuck, que mata por matar, não tem motivo aparente. Embora tenha aquela coisa exatamente de ser jogado no lixo, né, de ser batido para lá e para cá, porque se pensa que é apenas um boneco de plástico, né, e não um maníaco assassino. Enfim, um exagero. Ainda se repetiu várias vezes que ele estava interessado lá nos docinhos. Bom, a morte em si dele foi até que interessante, todo espetado ali pelas agulhas, mas mesmo assim não é uma grande coisa. Então, temos estabelecido também não só um problema desse episódio, que tipo demorou para acontecer a anunciação de quem era a vítima da vez, mas esse é um problema da série em si. Sempre em todo episódio tem que morrer alguém. Enquanto ele não aparece, a história meio que não progride. Pois é. E claro, a gente não pode contar que o elenco principal vai morrer. Só vai morrer, porque sempre vale lembrar, né? O elenco principal são os adolescentes e mais o Chuck. Todo mundo que está em volta, ou seja, os pais, todos os adultos, são propensos a serem vítimas no futuro. Isso é garantido. Se bem que basicamente está morrendo o personagem que entra no próprio episódio. No caso, aqui o assistente da detetive já havia aparecido no episódio de estreia, o primeiro, e acho que ele apareceu no segundo também, né? Acho que no máximo, né? Mas ele, pelo menos já existia. Não foi o caso, por exemplo, do garoto que morreu no episódio anterior, que eu acho que ele até tinha aparecido, eu acho, mas nunca teve destaque, a gente nem lembrava dele. E pior ainda, foi o caso da primeira, né? Da empregada, aliás, no segundo episódio, a segunda morte, que foi uma empregada que a gente nem sabia que ela existia. Apareceu só para morrer. E no caso, a pessoa adulta que estava relacionada ainda como se fosse um elenco principal, foi o pai do Jake, que morreu no primeiro episódio, mas depois disso, ó. E talvez seja uma batida mesmo assim. A cada novo episódio, pelo menos uma pessoa morre, ou somente uma, e basicamente uma desconhecida. Claro, mas você pode dizer, não, mas existem outras mortes também. Sim, existem outras mortes, mas relacionadas ao passado do Charles Lee Ray. Que, aliás, aí é preciso dizer, é a única coisa boa realmente desse episódio. A história agora do Charles Lee Ray, mais envelhecido, num orfanato, né, para meio que emular as histórias do Andy de antigamente. Bacana, tudo que concerne ali ao que aconteceu no orfanato é muito interessante. E se você fizer um exercício assim de corte, você vai perceber que em todos os momentos onde aparece a história anterior do Charles Lee Ray, tem muito mais valor, tanto de emoção quanto de horror, de tensão, de mistério. Tudo funciona nessas pequenas ceninhas que são colocadas aqui e acolá. Aliás, demorou mais para aparecer
o Charles Lee Ray aqui nesse episódio do que nos anteriores, né? Mas tudo que está relacionado a isso é muito bom. E aí vem a grande dica que Don Mancini devia ter recebido quando ele apresentou a série para a produtora, né? Ele devia ter ouvido isso. Olha, interessante a sua série aqui de continuar tudo que a gente já tinha no cinema das aventuras de Chucky, o brinquedo assassino. Só que, não sei se você percebeu, mas a história do Charles Lee Ray, desde criança, passando pela adolescência e talvez outras coisitas, é muito melhor. Vamos fazer uma série só disso? Acho que ninguém teve coragem de dizer isso a Don Mancini, que ele estava com um produto muito bom, mas ele quis rechear com algo que não passa de coisa repetida, e aliás, acrescentou uma coisa insuportável, que é a coisa do malhação em volta do seu grande personagem, o Chucky. Pois é, isso que estraga a série. Ele é muito adolescente, é irritante, para falar a verdade. Falando em coisa irritante, né? São os erros geralmente que acontecem, né? Aqui tem uma coisa curiosa que aconteceu nesse episódio. Eu confesso, eu não percebi, estava tão desanimado em assisti-lo que eu só percebi quando eu vi o pessoal comentando justamente esse episódio no YouTube. Exatamente um erro que parece que é de continuidade, mas na verdade não é. Quando o Lex e Jake vão lá até a casa dela para procurar o tal do boneco, ela está com uma roupa diferente. Só que antes, ainda no hospital, enquanto eles estão se encaminhando para lá, ela fala, preciso tomar um banho. Tá, mas isso passa batido. E depois passa batido também que ela mudou de roupa. Mas se você pensa, peraí, então tá certo, na verdade não tem um erro de continuidade. Ela realmente tomou um banho e mudou de roupa. Mas onde ela fez isso? Na casa de quem? Será que a amizade dos dois ali tá tão grande assim que ela foi trocar de roupa na casa do Jake? Mas na casa do Jake não tem roupa feminina, porque ela está, acho que se eu não me engano, com roupas femininas, não está com roupas masculinas. Então os dois passaram na casa de uma adolescente para ela tomar banho e trocar de roupa. Uma coisa meio pirada. Com certeza, na verdade, o que acontece aí não é um erro, um furo de roteiro. Na verdade, está faltando cena. E esse episódio aqui, o quarto, é o mais rápido de todos. Ou mais curto, melhor dizendo. Ele tem apenas 41 minutos. O anterior e o primeiro, ambos tinham 47. O segundo, 42 minutos. O texto aqui, o roteiro, gira em torno de 45 para 47. Então já tivemos um episódio um pouco mais encurtado, que foi o segundo, e também este daqui, que com certeza perdeu cena na edição. Alguma coisa nesse momento exatamente do banho de Lex foi cortado porque devia estar uma grande porcaria. Porque claro, a gente precisa lembrar que esses atores mirins aqui realmente ficam devendo bastante. E eu espero que essa trama não tenha a ver com uma próxima morte, mas depois a gente pode perceber ou não. Enfim, não importa. Tem cena aqui jogada no lixo, com certeza. Por isso que esse episódio é tão curto, porque senão seria apenas uma piada de uma pessoa completamente fútil, né? Preciso tomar um banho. Não tem mais lá muito sentido, porque é uma piada, inclusive, que você quase nem percebe. Muitas pessoas não notam. Só percebe realmente quem ficou mais aficionado, exatamente, opa, trocou de roupa de uma cena para outra, o que aconteceu? Aí você lembra, ela falou que queria tomar um banho, mas, sim, não, é cena jogada fora, com certeza, não foi erro de roteiro, talvez uma piada inicialmente, mas, enfim, é por aí. De qualquer forma, né, outro indício que o texto é muito do fraco, com certeza. Portanto, para esse episódio aqui, e eu só não vou dar uma nota muito mais baixa, tipo 2,5 ou 2,5 para baixo, justamente pelas cenas do Charles Ray quando jovem. Que foi o mesmo motivo que eu não dei para o episódio anterior, quando ele mata a mãe, né? Ou seja, o Chucky do passado está salvando o Chucky do presente, com certeza. E sim, de novo, o que Don Mancini devia ter feito era uma série da formação do espírito psicopata do Charles Lee Ray. Pois é, ele não fez isso, preferiu continuar com o Chucky, o seu brinquedo assassino. E com certeza não vai dar certo essa série por causa disso. Enfim, para esse episódio então aqui de novo, 3 asteriscos. Só por causa do Charles Lee Ray. 3 asteriscos. É o máximo, não dá para passar disso. É isso.